Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu preparei ontem. Tá? Na verdade, eu tinha feito uma fala dessa para o pessoal da USP, né, que também me solicitou para falar sobre compartilhar, peraí, vamos lá, compartilhar a tela, para falar sobre o ensino não presencial para os professores, foi até com o pessoal lá de Ribeirão Preto, né, com a faculdade, com a área de saúde, a Faculdade de Saúde, para os professores do curso de enfermagem, tá? Foi para os professores do curso de enfermagem. Eu já estou compartilhando a tela com vocês, já está compartilhada aqui? Sim. Muito bem, eu vou... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Então, esta fala, eu tenho que explicar um pouquinho que ela vem de uma experiência, tá? De um estudo, na verdade, de revisão de literatura, tá ok? Onde nós estamos estudando o e-learning para a área de saúde, tá? E nessa revisão de literatura para a área de saúde, eu consegui, né, mapear, né, diante da demanda de vocês no curso, eu escolhi alguns artigos que nós revisamos quase 50 artigos, tá? E eu escolhi os artigos que são, eu vou apresentar para vocês 4 casos, né, de cursos da área de saúde que usaram a metodologia estudo de caso. O primeiro não usou a metodologia estudo de caso, ele usou um outro formato que também é bem interessante, tá ok? Então, de onde partimos? Nós vamos partir desse ponto de vista, né, de um estudo qualitativo que nós revisamos nos últimos 5 anos, a literatura do e-learning, de cursos MOOCs, de cursos à distância, para a formação de profissionais de saúde. Tá? Essa é a perspectiva que eu vou trazer. Né? Eu gostaria de começar, né, com um estudo de caso, né? E depois colocar a pergunta para vocês e ouvi-los um pouco antes de prosseguir. Né? Esse é um estudo de caso da área de saúde, né? Ele é dividido em 3 partes. Né? Eu encontrei ele num banco de estudo de caso de uma universidade internacional, que eu vou passar o link para vocês daqui a pouco, tá? E eu traduzi algumas páginas só para a gente resgatar um pouco esse conceito, quando a gente fala em estudo de caso, né? Do que nós estamos falando. E depois nós vamos problematizar como trabalhar o estudo de caso, né, no ensino não presencial, que esse é o nosso foco. Né? Então, o estudo de caso ele tem uma estrutura que é por vocês já conhecida, talvez alguns que não trabalham diretamente, mas já ouviram falar. Na área de saúde, a estrutura de um estudo de caso ela é bem diferente da estrutura de um caso da área de administração, por exemplo, que usa muito o PBL. Né? Também, já lembrando de início, que quando a gente fala em trazer problemas, né, do mundo real para a sala de aula, nós falamos de estruturas bem diferentes. O estudo de caso é um tipo, é uma metodologia, o PBL é outra metodologia, e tem outras metodologias também, todas baseadas em problemas reais para serem discutidos com os alunos, né? Visando principalmente, né, 2 atividades cognitivas, que é a análise, né, em potencial de algo que apresenta ramificações que vão conectar com os conceitos e visando um processo que é o processo no topo, né, da construção de conhecimento, que é um dos mais complexos, que é a avaliação. Né? O aluno vai avaliar sobre várias circunstâncias, ele vai avaliar quais são os fenômenos, os processos que estão ocorrendo naquela circunstância. Né? Então, são atividades que mobilizam, né, conhecimentos mais complexos, né, na cadeia de aprendizagem, como o Bessa nos lembrou, né, atividades da base da cadeia. Depois eu trouxe a pirâmide de Bloom, que nós conhecemos, a taxonomia de Bloom, né, na base da pirâmide nós temos a memorização, né, que é a reprodução de conhecimento, e mais no topo da cadeia, no nível 4 e 5, nós vamos ter a análise e a avaliação. E o estudo de caso é usado com essa intenção.
né? Então, aqui é um exemplo típico. O que ele difere da área de administração, né, é que ele traz uma sequência que permite ao aluno, né, ir adentrando em uma situação que aparentemente pode ser muito simples, como essa que está colocada aqui, né, um médico que entra numa sala, tem alguém assistindo uma televisão que é o paciente, ele pergunta como é que o paciente está, o paciente fala que quer ir para casa e tal, e o médico fala, você ainda precisa de mais 3 dias de gotejamento, né, intravenoso. E nisso, o médico sai, pede para ele ter paciência, e o Henry, que é o caso em estudo, né, fala, quando o médico sai, ele fala, peraí, eu vou agilizar esse processo. E ele abre o embolo da seringa com a expectativa de que aquilo que é o suco, que é o que está entrando na veia, ocorra mais rapidamente e que ele possa sair mais rapidamente do hospital, né? Esse estudo de caso, o professor que o elaborou já pôs as perguntas, tá? Na sequência, né, o Henry volta para casa, tá? Só ainda nesse caso, ele volta para a casa dele e chega lá, ele começa a manifestar um problema de audição. Ele teve uma perda de consciência antes no hospital, ele ia ficar só mais 3 dias, ficou 5, e no final o médico, quando libera ele, pede para o filho ir buscá-lo, e o Henry volta para casa, que é o nosso paciente, e em casa ele na primeira noite já tem um problema de audição, ele manifesta um zumbido no ouvido, e o filho marca um despertador para ele no dia seguinte, que ele não escuta, e quando ele se desperta do sono pelo filho, ele se percebe totalmente surdo, tá? E entra em pânico, os dois vão para a sala de emergência e de novo vem as perguntas, tá ok? Muito bem, gente. Só para a gente relembrar que a estrutura de um estudo de caso na área de saúde, ela é pautada por vários tipos de recursos, né? E não só um caso básico que se desdobra em outras situações. Antes da gente entrar especificamente nos casos que eu selecionei para vocês, né, que vão tratar do estudo de caso em ambientes de aprendizagem mediados pelas tecnologias, eu também trouxe esse outro estudo, que foi um estudo revisado também, que trata dos princípios. O conectivismo é a base do princípio de Simons, né, para a criação dos cursos massivos abertos e online, tá? Eu estou trazendo um pouco aqui do conectivismo e dos MOOCs, né, que são os cursos abertos, massivos e online, né? Só porque depois, no final, vou trazer um achado que eu encontrei na literatura nessa revisão, que eu achei interessante para relatar a vocês, professores, tá, colegas? Tá? Esse é um outro caso, né, que foi um curso tipo MOOC, tá? Para os profissionais da área de saúde. O tema é informação nutricional. E esse tema, até eu vi aqui que na sala o Danilo está presente, que é um outro professor desse curso, né? Ele vai tratar sobre os fóruns de discussão, né? Então, só para a gente identificar como que é um conjunto de recursos e tecnologias que a gente utiliza e os organiza em sequência didática para promover a aprendizagem ativa dos nossos alunos, né? Essa palavra do ativo eu vou sempre estar trazendo, porque eu trabalho, né, nos meus estudos na psicologia com o protagonismo dos alunos nos ambientes virtuais, né? Eles têm uma capacidade enorme, né, de navegar, que é diferente, sim, da nossa, né? E eles têm recursos que eles usam também de forma muito diferente do que nós, professores, usamos. Nós usamos muitos recursos da web, todos nós usamos, né? Mesmo quem nunca deu aula online, tem o seu material no ResearchGate, no Academic, nós entramos no Lattes e atualizamos nossos trabalhos. Então, a gente está usando as plataformas, nós temos redes virtuais conectadas com outros colegas, a gente usa sempre, mesmo que não para o ensino, né? Mas somos usuários também, mas os alunos usam de uma forma muito diferente. Não todos, isso também eu gostaria de chamar a atenção. Alguns alunos podem apresentar dificuldade, sim, de estar conectado ao ambiente, de seguir uma sequência didática online, porque há alunos dessa geração que nós chamamos dos milênios, né,
que são os que nasceram no final do século passado, que não têm essa habilidade e não gostam. Tá? Interessante, são estilos de aprendizagem. Então, esse primeiro caso que eu trago, eu tenho a referência dele no final dessa apresentação, se alguém quiser ler o artigo, todos estão referenciados. Esses professores organizaram, então, um curso sobre informação nutricional, todo baseado em fóruns de discussão. Tá? Então, os fóruns de discussão para os estudantes interagirem e se conectarem. Eu coloquei um A e um S só para vocês verem como que eles vão saindo do assíncrono para o síncrono, que essa discussão foi feita na semana 1. Né? Então, eles começam, eles têm fóruns de discussão que eles abrem e apresentam o curso, eles usam videoconferências com conversas online, mas não são aulas online. Tá? A gente, quando fala numa aula online, nós estamos falando do professor transmitindo conhecimento para todos. É uma fala dele, conceitual, pode ser uma aula que abre o conteúdo. Né? Mas aqui eles fazem, nesse curso, videoconferências para eles trocarem ideias. É o momento síncrono. Eles elaboram, nesse curso, para essas videoconferências, são perguntas, eles elaboram perguntas que vão estimular a discussão e vão ajudar os alunos a aplicarem o conteúdo das suas próprias experiências, a partir de suas experiências. E a videoconferência é baseada nessas perguntas que foram feitas anteriormente. Então, há um momento assíncrono do aluno estudar um texto, pensar nessas respostas, possíveis respostas para as perguntas, e depois que ele vai para a videoconferência. Né? Esse curso, as atividades todas foram feitas no LMS, relacionando o conteúdo do curso sempre com a experiência anterior do estudante. Né? A experiência prévia do estudante, quando ela é conectada, né, nas nossas aulas, ela traz uma riqueza, que é a hora também que o aluno se desperta e fala, opa, né, eu me vejo nisso. Né? Isso é importante para o processo de aprendizagem, a gente acender essa chama do interesse que está relacionada à nossa história de vida, às coisas que nós já conhecemos de mundo. Né? Eles também usam... Oi? Deixa eu só fazer uma intervenção para pensar de forma prática aqui. Como que você vê o tamanho da turma possível e a frequência de resposta do professor, de intervenção do professor nesses fóruns, para funcionar nesse mecanismo de usar os fóruns para trabalhar os estudos de caso? Então, especificamente, esse primeiro exemplo, ele não é estudo de caso. Tá? Como eu falei, esse é um exemplo de fóruns de discussão para a área de saúde, tá? Onde a base maior, que é o que está até essa última frase, né? A oportunidade de fazer perguntas e interagir, a força motriz do design do curso. A base deste curso é abrir para os alunos fazerem perguntas, interagirem entre si para construírem o conhecimento. Tá? Esse não é um caso que o formato dele, a organização dele foi feito para estudo de caso. Eu trouxe este formato porque ele é importante para a gente entender que dessa perspectiva, né, de um fórum, você sai também, inclui uma atividade, como você está sugerindo, Bessa, que é trazer um caso, né? E aí eu vou mostrar como eles introduzem o caso num outro formato, se você me permite só avançar um pouquinho então aqui, tá bom? Tá ok, Bessa? Bom, então vamos lá. Então, esse é um formato então baseado em fóruns, onde são usados pesquisas, vídeos, debates, vídeos de demonstração. Semanalmente o professor dá vídeo de feedback, tá? Ele grava um vídeo dando feedback para a turma toda, no momento assíncrono, né? E eles propõem muitas atividades interativas sobre dieta e hábitos alimentares, que podem tanto ser propostas no fórum, onde eles discutem, e depois eles abrem uma videoconferência para os alunos trazerem as suas experiências. O que isso teve, gente, de importante para os alunos? Os alunos avaliaram muito bem, que é uma abordagem flexível. Eles falam algo que já foi dito aqui pelo Bessa e por algumas colegas, a importância dos objetivos e de ter explicações claras para os alunos, né? Quando a Daniele falou, vamos elaborar os roteiros para o estudo de texto. Então, vamos ter, sim, clareza no que a gente quer que o aluno atinja ao ler aquele texto.
Aluno, o seu objetivo, né, ao ler esse texto é que você construa conhecimento sobre os conceitos de ensino e aprendizagem, nessa abordagem da escola behaviorista, né, trazer com clareza o que você espera que ele atinja. Os alunos também acharam os fóruns interativos, onde tinha relatos das ideias deles, das experiências e comentário com a contribuição dos colegas. Eles gostaram muito desses fóruns e as atividades de reflexão sobre como eles poderiam implementar tudo que eles estavam aprendendo no curso. Tá? Eles apresentaram os desafios e vários elementos facilitadores desse curso. Esse é um outro curso online, tá? Que traz, ele é baseado, né, em videoaulas, tá? E esse aqui eu vou passar dele rapidamente, porque esse curso foi um exemplo de um curso que foi realizado no Brasil, né, pela área pela equipe do Rio Grande do Sul, do UNASUS, tá? Onde eles elaboraram um curso para odontologia pediátrica para os profissionais que trabalham na área, e ele foi todo baseado em videoaula, tá? Que é o exemplo que o Bessa está dizendo. Não usem videoaulas, mas na área de saúde se usa muito videoaula. Mas, gente, a questão que o Bessa traz, né, do não usar videoaula, está relacionada a que o tempo de preparação de uma videoaula boa, ele é enorme e o custo também, tá? Então, é disso que a gente está falando com vocês. Quando o Bessa entra e traz um conjunto de outros recursos que vocês podem usar, que gera animação, motivação, interação ativa com o aluno, é para mostrar que nós podemos suprir a videoaula por outros recursos. Isso, obrigado, Ilza. Na nossa experiência... É suficiente. Ela é um recurso, ela é uma opção, ela é boa. É uma opção. Você tem que... não é falta de opção, não é usá-la por falta de opção, é usá-la por opção. É isso que eu gostaria. Muito obrigado. Porque na nossa experiência, nós trabalhamos, né, na Escola do Trabalhador, na UAB, em vários outros programas com videoaulas, mas elas têm um tempo de preparação e um custo altíssimo, né? Então, a ideia que o Bessa traz nessa palestra é mostrar ela existe sim, não é como ele falou agora, não é um recurso que nós temos que descartar, não, mas ela envolve, gente, um tempo maior de preparo. Então, esse curso, por exemplo, foi feito todo em videoaula. Agora, vamos exatamente para a situação que nós temos aqui, que vocês demandaram. Este foi um outro estudo que eu fiz revisão, né, um estudo de professores do Canadá, tá? E eles desenvolveram um curso, um projeto piloto, tá? Para um curso online de terapia baseado em aprendizagem com problemas na área de farmácia terapêutica, tá? Para os profissionais da área de farmácia. Eles usaram a abordagem PBL, né, que já era empregada nessa disciplina de farmácia terapêutica, tá? Mas no presencial. E eles começam problematizando os professores. Eles falam, poxa, a gente sempre usou PBL na nossa disciplina, no curso de graduação em farmácia, o exemplo é da Universidade de Waterloo, né? Mas nós nunca usamos online. Como fazer isso online? Eles começam com essa problematização. Tá? Eles, então, usam o conceito de Baron, é um conceito de 1998, né? Eu trago também o artigo dele, se vocês quiserem pesquisar, que ele traz um ciclo fechado de aprendizagem, que ele vai falar de um ciclo de 5 etapas. Então, ele começa, né, pensando que os alunos devem ser, para esse estudo de caso, tá? Os alunos colocados sempre em pequenos grupos, né? O PQ, que a gente chama, é uma metodologia de trabalhar com pequenos grupos de 6 a 8 participantes, né? Esses alunos se reúnem para desenvolver o aprendizado por objetivo, para resolver um problema, sempre sob a supervisão, lá eles tinham um tutor farmacêutico, mas sempre sob a supervisão de um professor, né? Os alunos pesquisam de forma independente, né? Eles vão para a web fazer pesquisa, eles vão para as bibliotecas da universidade fazer pesquisa sobre quais eram os objetivos de aprendizagem que eles definem, vocês vão ver mais à frente no estudo de caso, e eles vão fazendo reuniões tutoriais, tá? Que não é videoaula, são reuniões tutoriais online com o professor para discutir os objetivos de aprendizagem e como aquilo se aplica ao problema, tá? Depois, por fim, eles refletem sobre o processo de aprendizagem para identificar as áreas de melhoria.
existem evidências muito claras aqui, no caso específico da farmácia, né, mas para a área de saúde, que o trabalhar com o PBL é um recurso, né, que traz o melhor desempenho dos alunos, tá? Tem um outro caso que eu também trago, né, onde eles compararam, eles tiveram o grupo controle e o grupo PBL online, eles comparam o desempenho. O desempenho é igual, gente, não há diferença quando o professor usa o online para o estudo de caso, tá? Mas o estudo de caso por si já é um diferencial, né, para promover quais habilidades? Desenvolvimento dos alunos nas áreas de pesquisa bibliográfica, tá? Para os alunos desenvolverem um olhar de avaliação crítica e para os alunos aplicarem, né, aplicação de evidências, né, na área da medicina para a solução de problemas clínicos, tá? Então, nesse caso dessa universidade, eles falaram que não pensariam em outro recurso que não o PBL, porque eles não são um curso tradicional, tá? Então, eles preferem romper com isso e aplicar, né, de uma outra forma. Então, o problema deles era avaliar se o processo tradicional de aprendizagem baseado em problema que eles já vinham fazendo, se ele podia ser replicado no ambiente online, né? Eles queriam saber, quando eu vou para um estudo de caso online, quais são as barreiras e quais são os elementos facilitadores para a aprendizagem. Para isso, eles fizeram um estudo de caso. O único problema, eu vou descrever a metodologia rapidamente para passar para os outros casos, mas o único problema que eu vi nesse caso, né, da literatura, foi que eles trabalharam, como era um estudo piloto, eles tiveram poucos alunos, tá? Foram 8 ex-alunos e um tutor experiente, né? Muito bem, como foi feita, que eu acho que aqui é que está a sequência didática, tá, gente? Que a gente tem trabalhado e pedido a vocês para fazer, e como vocês, se gostam de uma sequência como essa, como vocês podem fazer o que a gente está chamando, elabore o recurso digital. O recurso digital seria uma descrição da sequência didática, usando os recursos e as mídias, que o Bessa bem enfatizou no início, são vários, mas vocês podem escolher um ou dois, ou ficar com um recurso, né, para oferecer esta aula. Tá? Então, nesse trabalho, os alunos foram colocados em grupos de 7 ou 8 pelo instrutor, né? Esses grupos formavam o que eles chamam de grupos, aqui era só um grupo, né? Mas a metodologia envolve formar grupos de 7 ou 8, que passam a ser grupos tutoriais, tá? Esses grupos vão se reunir uma vez por semana para um tutorial de 3 horas de supervisão de um tutor farmacêutico. De novo, eu ressalto que não é uma aula, é uma aula em formato de aula tutorial. Quem já trabalhou com tutoria, né, como metodologia de ensino, entende isso, né? No primeiro tutorial, que é o mais rico, os alunos, frente ao caso, eles vão desenvolver os objetivos de aprendizagem para o caso em estudo, né? Então, o professor oferece o problema, né? E os alunos vão desenvolver os objetivos de aprendizagem que eles deveriam buscar para resolver esse problema. A partir desse primeiro encontro, né, onde o tutor também traz os conceitos e o que vai subsidiar o trabalho deles, os alunos passam a ter 5 horas de trabalho da carga horária do currículo na semana seguinte, para eles fazerem as pesquisas independentes com base nos objetivos de aprendizagem que foram definidos. Todo aluno, cada um dos alunos é obrigado a pesquisar todos os objetivos de aprendizagem. Eles não dividem, um aluno fica com o objetivo 1, o segundo com o objetivo 2, não. Porque eles querem que todos os alunos tenham a visão completa daquele problema. Tá? Então, os objetivos não são fracionados por aluno, tá bom? Isso é importante. Então, o grupo tem que sair, os alunos vão pesquisar aqueles objetivos de aprendizagem na web, na literatura. Depois disso, na outra semana, que seria a semana 3, os alunos se reencontram em seus grupos tutoriais. É uma semana depois, né, da pesquisa. Aí eles vão discutir as suas pesquisas, né, usando sempre a estrutura dos objetivos de aprendizagem que já haviam sido definidos, né, e eles vão, nesse momento, trabalhar em equipe para apresentar os resultados da sua pesquisa e o tutor começa aí a implicá-los, né, em como aplicar os conceitos que eles estão trabalhando na disciplina, né, para analisar a questão do paciente, que é o caso relatado no estudo.
né? Então, essa é uma sessão tutorial, tá? Baseado já nos alunos trazendo o que eles aprenderam, né? E eles terminam esse tutorial, gente, desenvolvendo outra sequência de objetivos de aprendizagem, aprofundando mais no caso, que também será discutido numa outra semana, porque aí, de novo, os alunos terminam a sessão com esses outros objetivos desenvolvidos. Eles têm uma semana para fazer a pesquisa, e na última, que seria aí a semana A1, A2, A3, a semana A4, e na semana 5 eles retornam, né, de novo, trazendo os achados e discutindo com o tutor aqui, no caso o professor, né, o que eles descobriram. Importantíssimo, o professor ou o tutor farmacêutico, ele não ensina. Em vez disso, seus deveres são garantir que os alunos desenvolvam objetivos de aprendizagem apropriado, discutam as informações de forma adequada e em profundidade e usem as suas habilidades críticas, né, quando avaliam e aplicam as informações. Tá? O tutor, então, ele realiza as avaliações de desempenho individual dos alunos em avaliações intermediárias e finais. Tá? A avaliação é feita em momentos formativos e também na entrega final. Tá bom? Essa foi a sequência. Podem perguntar. Te interromper outra vez. Toda vez que eu ouço o pessoal falando em PBL, principalmente na área de saúde, o que eu vejo é não só um professor, mas isso como uma decisão de trabalhar em grupo e com vários professores. Em geral, esses problemas, os bons que eu tenho visto, eles são absurdamente complexos e suscitam que os alunos façam investigações em áreas que às vezes não são do domínio de um tutor só, de um professor só. Então, tem muita gente que se sente um pouco insegura de aplicar PBL, eu vou aplicar na minha disciplina. Não, PBL tem que ser uma coisa da estrutura do curso como um todo, e não dá para um professor aplicar sozinho, porque de repente alguém vai, ele ficou surdo, deve ser alguma coisa neurológica, então eu não vou perguntar para o professor de farmácia, eu vou lá atrás da neuro, não sei o quê, e talvez até o da farmácia se sinta frágil, assim, não se sinta muito competente para apitar nessas outras áreas. Como que você vê isso? Você acha que não precisa? Não, você na verdade está falando de duas coisas. Tá? A gente tem que separar aí. Os professores, nós usamos muito nós da área de saúde, eu da psicologia também, estudos de caso, tá? Que é diferente de PBL. E o professor também pode usar PBL. O que você está dizendo, e é um caso específico que nós temos, né, como exemplo da UNB, né, é que quando alguns cursos organizam o seu currículo por PBL, aí sim, Bessa, é difícil, não é que é difícil, aí ele tem que trabalhar com a equipe de professores na escolha dos melhores estudos de caso que vão contemplar de forma ramificada várias disciplinas. Tá? Isso é uma coisa, que é o que você falou. Agora, o estudo de caso ele é muito apropriado, sim. Não necessariamente nós temos que dialogar com tudo, nós temos que focar sempre em profundidade na nossa área de conhecimento. Tá? Não, o PBL não necessariamente exige que você conecte com tudo. Tá? Você tem, por isso que é difícil escolher o caso, né? Os casos, eu vi, aproveitando a sua pergunta, Bessa, porque ela abre para várias possibilidades, né? O que eu vi na escolha de casos nos estudos que eu revisei foi que eles escolhem, né? Um professor, por exemplo, de uma dada disciplina, ele convida um experto, um especialista naquela área para produzir o caso. Tá? E para produzir também todo o tutorial para o estudo de caso. Né? Isso é comum, tá? Mas não há nenhuma invalidação de um professor, um de nós, desenvolvermos um caso, né? Temos clareza, de novo, gente, vamos lá, porque é um bom plano de aula. Temos clareza do objetivo, das competências que nós queremos que os alunos estudem, né? E nessa sequência didática para o estudo desse caso, nós vamos aprofundando, sem problema nenhum. Tá? Aqui, o que nós vamos, os achados, né? É interessante, né? Porque eles falam de novo, né? Que superado essa curva, né? Essa curva do aprendizado com a tecnologia, então dizendo que os alunos também têm, que é aquilo que eu começo a falar, né?
Nós não podemos achar que todos os alunos têm facilidade, vamos encontrar alunos que não têm as características, né, de um aluno do milênio, né, que ele não gosta, né, da tecnologia, ele não está gostando de participar do fórum, né? Então, eles tiveram que vencer essa curva do aprendizagem usando a tecnologia com os alunos, né? Mas depois de vencido isso, né, eles identificaram que os alunos tiveram muita satisfação, tá? Vários fatores chaves compuseram o sucesso, né, através das sessões gravadas em vídeo e entrevista com os participantes. Eles fizeram grupos focais com os participantes no final do experimento, porque era um projeto piloto, e os alunos narraram a satisfação, os momentos de aprendizagem que eles tiveram, depois de vencer, né, alguns a dificuldade com o uso da tecnologia. Também foi dito, né, não estar em sala de aula, né, um do outro, né, olhando, né, observando as reações dos alunos, dificulta muito a leitura da comunicação não verbal, né? Ou seja, como nós estamos aqui, né? Eu sei que vocês estão na sala, mas eu não vejo vocês, né? Isso foi apontado pelos instrutores como um elemento dificultador, que a gente não tem uma comunicação não verbal dos estudantes pela fisionomia, pelo gesto, pelo movimento do corpo, né? E foi sugerido, né, o tutor sugeriu que o próximo instrutor do curso, que ele tenha mais treinamento detalhado para que todos os tutores subsequentes, né, no uso da comunicação via software, né, tenha uma coordenação melhor, né, e ofereça um tutorial que simule mais a prática. Então, esses foram os pontos principais, tutoriais que cheguem bem próximo das práticas deles, tá? Aqui as conclusões vão dizer, de uma certa forma, o que eu já aportei para vocês, né? Aqui eu tenho um outro caso, eu acho que eu vou seguir só com mais esse caso, que é o 4, porque ele também é um caso interessante, tá? É um caso, né, de um curso, tá, relacionado à questão da dor, né? A dor relacionada ao câncer, né? Onde os professores identificaram que essa é uma questão geralmente subtratada, muito mal gerenciada na área de saúde, então eles desenvolvem um projeto, né, para aumentar a eficácia na intervenção educacional online direcionada para avaliar, né, para avaliação e gerenciamento avançado da dor, que é a sigla APAN, né? E esse curso foi projetado principalmente para aumentar a confiança, o conhecimento e habilidades dos enfermeiros na avaliação e gerenciamento da dor no tratamento de câncer. Esse diferente do primeiro, foram vários alunos, 327 estudantes, né, de enfermagem, foi composto por 89 hospitais, também do Canadá, da província de Ontário, tá? E a metodologia do estudo de caso também em pequenos grupos, né? E ela também fez parte da avaliação final dos alunos, tá? Então, eu vou só descrever a metodologia, que ela também representa um pouco uma sequência didática possível para usar estudo de caso em pequenos grupos, tá? O foco, né, em avaliação de competência durante o curso, eles tinham uma tabela de todos os temas, né, e das competências que eles queriam desenvolver para cada um daqueles temas, tá, gente? O plano deles, quando vocês forem olhar o artigo, né, vocês vão encontrar um quadro com temáticas e competências para cada temática, tá? Que ela incluía um exame de conhecimento e um instrutor do curso que também classificava as postagens online, porque eles também tiveram fóruns de discussão e atividades baseadas em habilidades que os pequenos grupos desenvolviam. Eles fizeram o curso em 7 módulos, cada módulo é uma semana, tá? Que incluía um ensino didático, exercícios interativos, demonstrações em vídeo, tá? Eles usaram demonstrações em vídeo que eles produziram, mas vou chamar a atenção para algo que o Bessa falou, que é muito valioso para a gente, né? Usar demonstrações em vídeo que nós temos no YouTube, no Vimeo ou em outras plataformas que disponibilizam vídeos, que são vídeos produzidos por universidades, por centros de pesquisa, né?
eles também usaram atividade de avaliação de conhecimento específico, tiveram módulos de discussão em fórum dos estudos de caso, onde foram oferecidas sempre a oportunidade de reflexão e aplicação do aprendizado baseado nesses estudos de caso. Esse estudo já não fala em PBL, ele fala diretamente em estudos de caso, que foi fornecido pelo Instituto Sousa, do Canadá, que é um instituto muito reconhecido na área de formação para profissionais de saúde. O acesso era liberado 7 dias da semana, 24 horas, e tinha fóruns de discussões semanais, tá? Que fomentavam a análise do caso. Os enfermeiros cursistas, né, também foram solicitados a apresentar, isso foi um trabalho de avaliação, tá? Apresentar um trabalho de cálculo e conversão de opioides e apresentar um estudo de caso no final, num pequeno grupo virtual de 3 a 5 estudantes. Isso aqui eu achei bem interessante, sabe? No final, a cada grupo, né? Cada grupo escolhia um estudo de caso e fazia análise e apresentava para os colegas, tá? Então, a gente está vendo de novo a inversão, a centralidade do processo de ensino não é no professor, quem está no centro é o aluno, o aluno está no centro do processo de aprendizagem, né, onde o professor estrutura atividades para que o aluno faça, para que o aluno aplique, né, e para que o aluno dê visibilidade no grupo dos conhecimentos que ele está adquirindo. Porque isso é o mais difícil, gente, nos cursos online. Como que os alunos dão visibilidade do que eles estão construindo se cada um está atrás de uma câmera, né? Se cada um está num fórum que eu não vejo a expressão dele? Então, tem que ser por meio de produções, né? Eles têm que produzir pequenas peças, que pode ser um estudo de caso que eles escolhem e apresentam, né? Que pode ser eles elaboram um vídeo, né, sobre a aprendizagem deles e disponibiliza na plataforma, que pode ser um blog, né, onde eles também vão apresentar ali os resultados da aprendizagem deles, conectando aos conceitos, tá? Então, isso é muito importante, né? Esse estudo, né, eles usaram os princípios eficazes da pedagogia online, tá? Que são esses 4 princípios, né? Aprendizagem autodirigida, ou seja, os alunos, né, eles têm a autoaprendizagem, eles têm os recursos disponíveis e as sequências para eles buscarem e seguirem o seu caminho, fazerem o seu pathway, a sua trajetória ali naquele curso. Várias atividades interativas, como estudos de caso e grupos de trabalho, e com uma concepção de comunidade de aprendizagem apoiada por discussões em fóruns colaborativos, como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma comunidade de aprendizagem quando a gente pede para vocês trabalharem em dupla, para vocês comentarem o trabalho do outro, para vocês virem para esse momento, né, síncrono, e também comentarem o que vocês estão aprendendo. Tá? Então, acho que é disso que nós estamos falando, né? E a metodologia do APAM, ela incluiu também jogos interativos, fórum de discussão específica do módulo, com comentários de colega, estudos de caso em pequenos grupos, com perguntas sempre reflexivas, feedback, gente, oportuno dos participantes, por meio de verificação de conhecimento. E esses aspectos foram altamente valorizados por mais de 50% dos alunos. Outra coisa que eu não vou deixar de falar é que muitos dos estudos que eu revisei, tá, eles usam, gente, o pré e o pós-teste. Tá? Os professores elaboram perguntas, né, perguntas, às vezes, de múltipla escolha, para entender o conhecimento prévio do aluno e depois que aplica o mesmo questionário no final para saber o que foi agregado de conhecimento. Tá? Isso também foi muito interessante, o uso de pré- e pós-teste. Tá? O estudo de caso, aqui eu tenho detalhado, eu vou deixar para vocês esse PowerPoint, né? Ele é parte do estudo que vai ser publicado num livro, esse estudo de revisão do e-learning na área de saúde, mas aqui eu só escolhi 4 casos para essa apresentação. E aqui tem o detalhamento completinho do estudo de caso, que é uma sequência didática de tudo que eles foram fazendo, né, para gerar o processo de aprendizagem, né? Aqui na rubrica de avaliação, vale só a pena a gente observar, espera aí só um pouquinho que eu estou ficando aqui sem...
Já conectei. Né? A rubrica de avaliação, como eles avaliaram o processo de aprendizagem desses alunos? Né? Eles usaram a compreensão, olha, os casos tinham descrição de problemas, que é o que a professora Olga estava falando, né? Dados demográficos da população, informações gerais, informações psicossociais, né? E necessidades de práticas que deveriam ser feitas para abordar aquele caso, uma avaliação precisa e um plano de gerenciamento com justificativa e implicações para a prática sobre o caso. Essas notas foram atribuídas pelo facilitador no curso e ele trabalhou com uma rubrica de classificação para dar nota para os alunos, tá? Aqui está mais detalhado a avaliação da aprendizagem, tá? Mas eu acho que podemos passar, né? Eles avaliam fórum, avaliam conhecimento, né? Naquela atividade de dosagem de opioides, né? Que eles têm que completar o cálculo e a conversão de opioide, foi 20%, 30% foi para consolidar os conhecimentos e aplicá-lo à prática, né? Os alunos em pequeno grupo fazem um estudo de caso, foi 30% da nota, e 50%, gente, foi a avaliação da participação deles nos fóruns, diante das leituras, né, que eles tinham textos para ler, que diziam respeito ao estudo de caso, tá? E da participação deles. Esse foi o método de avaliação da aprendizagem dessa sequência didática que foi realizada em 7 semanas com estudo de caso. Tá? Aqui, esse caso, eu vou passar muito rapidamente, é um caso de profissionais da área de saúde da Romênia. E por que eu vou passar rapidamente? Porque ele traz algo que eu quero introduzir no próximo curso, que a gente não fez, que é o Learning Analytics, né? Ele traz um pouco de qual é o caminho, quando o aluno entra na plataforma e faz o log, qual é o caminho, o percurso que ele segue no seu processo de aprendizagem, né? Isso chama mineração de dados educacionais, o Moodle oferece para a gente ferramentas para isso, e esse curso foi feito, todo desenhado, com o Learning Pathway, eles já tinham os caminhos possíveis que os alunos poderiam seguir, eram estudos de caso, mas que quando o aluno entrava e começava a responder as perguntas, ele tinha uma ramificação no ambiente que, dependendo do conhecimento dele, ele pulava algumas etapas, tudo isso com algoritmo, programação robusta, nós não vamos usar, mas vocês têm que conhecer, né? Ele já podia pular para outros níveis. Esse foi um curso, outra coisa também altamente recomendável, não sei se tem alguém aqui que trabalha com exames de ultrassom e que vai dar alguma disciplina relacionada a isso, né? Mas esse foi também para enfermeiros que trabalham com ultrassom, né? E eles usaram essa plataforma e eles usaram o material, né, tridimensional para trabalhar os estudos de caso, tá? Onde os alunos poderiam girar, né, os materiais de aprendizagem e observá-los em várias dimensões. Tá? Esse é um caso, é uma metodologia que eu diria que a gente precisaria aí de pelo menos 6 a 8 meses para desenvolver, né? Para poder oferecer esse curso. Mas existe, nós temos que conhecer tudo o que existe e dentro do que é possível nós vamos fazer sobre as nossas condições. Tá? Então, esse eu vou passar um pouco mais rapidamente e gostaria só de chegar aqui para terminar. Tá? Eu não sou da psicologia cognitivista, já anuncio que não sou, eu trabalho com a psicologia na perspectiva cultural histórica, muito baseada na escola soviética, né, de Vygotsky, todos os que depois vêm sucedendo Vygotsky. Hoje a gente trabalha muito com a teoria da subjetividade de González Rey, né? Mas eu acho que a taxonomia de Bloom ajuda muito a nós, professores, a organizar os nossos processos de aprendizagem. As 6 categorias de Bloom, né? O primeiro nível, que é o conhecer, lembrar, né? A memória ela é essencial no processo de aprendizagem. O segundo nível, que é o understand, compreender, apply, aplicar, analyze, analisar, avaliar e, por último, criar, né? Que é o nível, né, mais complexo, que exige, que demanda, né, mais maturidade do nosso processo de aprendizagem. Né? O estudo de caso, aonde que ele está? Né? Ele não está no nível básico, se eu quero só que os alunos lembrem coisas e memorizem conceitos, não usam o estudo de caso, ele não está na compreensão, ele está menos na aplicação, mas ele está principalmente na análise e na avaliação. Né? É aí que eu vou usar, é quando eu quero chegar nesses patamares de aprendizagem com os meus alunos. Se não são esses patamares, eu posso usar
outras tecnologias, outras metodologias, tá? Nessa perspectiva, gente, esse estudo que também eu vou disponibilizar para vocês, né, ele traz para cada um desses 6 níveis os recursos, tá, que nós podemos usar, entendendo que o planejamento pedagógico de cursos online envolve, como fez bem a primeira parte com o Bessa, recomendações de estratégias de aprendizagem que cruzam objetivos cognitivos, que cruzam modelos pedagógicos, técnicas e ferramentas gratuitas para a web. O Bessa deu um show para a gente de ferramentas que nós temos disponível, né? E como nós vamos combinar essas ferramentas para usar o melhor delas? Em cada atividade é possível usar várias ferramentas, combinando essas ferramentas, né, para que elas sirvam de suporte para as nossas atividades de aprendizagem e que sejam atividades diferenciadas. Eu não quero a monotonia, gente. O modelo tradicional de learning, que é super criticado na literatura, eu ponho um texto, faço uma discussão do texto e faço um questionário. É texto, discussão, questionário. Tem professor que põe o texto, dá uma orientação e faz questionário. Esse é um modelo, né, que a gente chama, é um modelo linear, né, que eu pego o presencial, todas as mazelas do ensino presencial, aquele presencial tradicional, mas não o tradicional bom, porque tem o ensino tradicional que é de qualidade. Eu pego o ensino tradicional que não põe o aluno no foco do processo de aprendizagem e trago para a web. É fácil demais fazer isso. É muito fácil. É só pegar meus textos, pôr lá em cada tópico, gera um fórum e depois gera um questionário, que o próprio Moodle corrige. Eu vi alguns professores falando que ia corrigir questionário. Não, ninguém vai corrigir questionário, porque o Moodle vai exigir que vocês coloquem já as respostas e apontem a resposta correta. O Moodle vai apresentar o resultado dos seus alunos, tá? Então, como combinar tudo isso? E aí, esse artigo, o que ele oferece para a gente é uma infinidade de possibilidades de combinar os objetivos de aprendizagem baseado em Bloom, né, com as ferramentas da web, que o nosso amigo Bessa já nos enriqueceu. Vou trazer só alguns exemplos rapidamente. O primeiro nível, conhecimentos, né? Se eu quero conhecimentos, eu quero lembrar ideias, eu quero lembrar fatos, eventos, aí eu tenho várias atividades. O Bessa não citou nenhuma delas, mas essas também são possíveis. A batata quente, o TinyRise, o Podomático, o Google Doc, né, que eu posso gerar alguns questionários, os quiz, né, que são muito comuns na web. Tá? Para o segundo nível, que é a compreensão. Olha, eu estou subindo o nível. Né? Agora, eu não quero só que o meu aluno lembre algo, eu quero que ele compreenda. Né? Aí eu posso usar o Google Doc para ele produzir resultado de uma interpretação de algo que ele leu, né? Ele vai lá, faz um documento compartilhado com o grupo dele. Eu tenho que pensar em alguma coisa sequenciada em tempo, que eu vou dar um tempo para ele digerir, para ele compreender, para ele apresentar um resultado, mas eu posso usar também podomáticos, batatas quentes, que é o hot potatoes, né? Que é em inglês, né? Posso usar o glossário do Moodle. O glossário é muito interessante, a gente não falou dele, mas ele é bom para vocês trazerem conceitos e termos que vocês querem trabalhar. Né? Então, peça para os alunos pesquisar vários termos, vai lá no glossário e crie 5, 6 glossários em duplas. Né? E aqui tem outros recursos, inclusive o MindMeister, né, que você tem como classificar termos e conceitos, o Blogspot também, uma ferramenta, eu citei, né, criar um blog para resumir, para exemplificar. Olha a riqueza, se a gente quer esse nível. Aplicação, agora nós já estamos indo para um conjunto de atividades, exercício, experimentação, simulação, performance. Nós estamos indo para outro nível de atividades. Quais são as sugestões? Aqui tem várias sugestões também, os diagramas, o Audacity pode ser utilizado, né? E vários recursos que tem aqui, que eu vou minimizar um pouco aqui. Vou chegar logo aqui, que é o nível 4 da taxonomia de Bloom, que é a análise, né? Aí você tem a múltipla escolha, com possibilidades do aluno fazer vários tipos de análise, interpretação, e o estudo de caso, que é o nosso recurso, né, tema dessa conferência. Tá? E aqui também vocês têm vários recursos, né, que os alunos podem usar para fazer essas atividades. O nível 5, né, que vem também os ensaios, o teste, né, aqui já é fazer uma síntese
uma síntese da aprendizagem, também tem os recursos, né? E o último nível, que é a avaliação, que vemos aqui o estudo de caso, tá? Que é utilizado também. Essas estratégias todas, né, elas são ricas, são interessantes, né? Não é necessário romper totalmente com o que nós vínhamos fazendo em sala de aula, né? Porque muitos professores falam para mim, eu vou ter que me tornar um especialista em EAD? Não, gente, vocês não vão ser um Bessa. O Bessa trabalha e pesquisa, né, muito, e ele fala para a gente, eu estou sempre aprendendo, né? Imagina nós, que não usamos essas tecnologias. Então, nós não vamos romper com o que a gente fazia, mas nós vamos olhar para esse novo e vamos pensar como eu posso apropriar isso para o meu processo de ensino-aprendizagem, tendo por base desde os objetivos cognitivos do primeiro nível até os objetivos cognitivos mais altos, tá? Sempre pensando no tempo que eu vou dedicar para cada atividade. Não adianta eu fazer uma sequência didática com um monte de atividade que não cabe nas minhas 8 horas de aula daquelas 3 ou 4 semanas, então eu tenho que olhar para isso. Esses professores recomendaram muito a gente usar o diário, tá, para os alunos fazerem anotações, né? Inclusive falando de como eles fazem a atividade, o tempo que eles gastam, né, para cada instrumento, para dar um feedback para a gente, se esse tempo tá bom ou não, tá? E é isso. Agora aqui eu trouxe só para vocês, como eu falei, vou disponibilizar esses links, né, para esse site, tá? Ele traz várias metodologias de estudo de caso nas áreas de conhecimento, tá? Esses dois últimos aqui, esse é o caso que eu apresentei para vocês lá no início, tá? Aqui tem um outro caso de uma gripe que reaparece e a questão da vacinação. E o que é, só para a gente ter uma ideia, né, desse professor do século XXI, né? Este é um site onde vários professores criaram estudos de caso maravilhosos e eles disponibilizam no site para outros professores usarem. Tá? Então, é uma página, né, de recursos que o Bessa também usou um termo que eu gosto muito, né, que é a curadoria. Né? Então, nós podemos, sim, e devemos pesquisar os materiais que estão disponíveis na web, os recursos que são feitos por agências, por universidades, né, que são reconhecidas, usar esses recursos para os nossos alunos. Temos aí uma trava grande que é a da língua, né? Mas temos como superar também, porque o Google Tradutor melhorou muito, né? O YouTube já pode ter os recursos de diminuir o tempo de exposição, com legenda mesmo que em inglês, para os alunos treinarem também o inglês. Então, nós temos vários recursos. Há na nossa plataforma, para a gente finalizar, aqui está a lista dos artigos que eu usei, tá, gente? Vou disponibilizar para vocês, né? Há na nossa plataforma um HTML do professor Theo Amiel, que é um dos grandes especialistas, não só no Brasil, de reconhecimento internacional, que ele explica o que é um REA, um recurso aberto de aprendizagem, né, que o professor deve buscar recursos abertos, usar e adaptar para a sua disciplina. Tá? Então, eu deixo essa mensagem final, que toda autêntica experiência é uma viagem, um percurso que atravessa a vida de quem a sustenta. E, por isso, ele também é um perigo, né, professor Walter Corran, né, da UERJ, né, um grande filósofo que nós temos no Brasil. Muito bem, gente, eu espero que eu não tenha tomado tanto tempo, né, para a gente poder, né, para a gente poder discutir. Desculpem, o professor fala demais. Ai, ai. Wilson, acho que foi muito rico. Eu dei uma saidinha aqui nos últimos 5 minutos, mas deu para acompanhar bem tudo que você falou e realmente é um recurso muito interessante e já muito utilizado em algumas áreas, como você mencionou, administração e saúde, mas que pode ser adaptado a várias outras, né? Sim, com certeza. É bacana ouvir vocês agora, das pessoas que estão na sala, quem já usou, quem está pensando em colocar, como que está pensando em fazer. Como que usa isso, como está pensando, legal. A gente podia ter algum depoimento, gente, algum colega que usa ou que está querendo usar pela primeira vez, né? Como que vê esse recurso?
Não. Tem alguém nessa turma dessa que vai usar o estudo de caso, que está aqui presente hoje? Não, dos que estão aqui hoje, nenhum dos planos de aula. Eu não lembro se a Olga comentou que usava na disciplina dela. Eu lembro que no plano de aula dela não constava. Mas no grupo várias pessoas mencionaram, né, no grupo 3, várias pessoas mencionaram que usavam na disciplina presencial, mas nem todo mundo colocou na disciplina online o estudo de caso. Sei. Então, quem tem alguma questão, algum comentário que vocês gostariam de fazer? A turma está em silêncio aqui, em reflexão, quando a gente silencia. Não, então, Bessa, vou deixar com você agora para fazer a síntese dessa conferência e agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco os estudos que a gente tem feito sobre e-learning na área de saúde. Obrigada. Eu que agradeço, Wilza, pela sua manhã e pela manhã de todo mundo que estava por aí também, né, assistindo a gente nessas 2 últimas horas. A gente gravou essa sessão, então ela vai ficar disponível para o nosso curso aí nos próximos dias, mas o principal é isso, vocês enxergarem possibilidades diferentes daquelas que vocês já usam em sala de aula e enxergarem possibilidades iguais às que vocês já usam em sala de aula, feitas de um jeito diferente online, né? Reforçar aquilo que a Wilza até me chamou a atenção de eu não ter deixado claro na minha fala, não há nada de errado com a videoaula, não. É um recurso que eu pessoalmente uso bastante. O documento que eu produzi para o Rotas foi justamente sobre como gravar videoaulas e garantir que seus alunos as assistam, mas, novamente, tem que ser um recurso que você pensou, escolheu e decidiu usar aquele. Não, eu não sei o que fazer, então vou fazer uma videoaula, tá? Da mesma forma, os estudos de caso, lembrando que ela é a base da pirâmide de Bloom por um bom motivo, né, da hierarquia. Ela vai ajudar a sedimentar todo o resto que vai ser construído em cima. Sem ter conhecimento, você não consegue avaliar, não consegue criar, não consegue julgar, sintetizar nada sem ter o conhecimento primeiro. Mas ela é só o começo, ela tem que ser só o começo. Tá? E aí, para desenvolver habilidades mais elaboradas, o estudo de caso é uma possibilidade muito interessante e muito rica de fazer essa conexão com a prática. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado Wilza, Danilo, Dani, que passaram a manhã com a gente aqui também, da equipe do curso. Fico feliz em ter interagido em tempo real um pouco com vocês, por mais que a gente fique assim querendo mostrar que eu pessoalmente gosto muito dos recursos assíncronos. Eu acho que foi importante ter esse momento de conversa, de escuta com vocês aqui também, e eles vão continuar nos próximos dias, então não deixem de participar das outras lives também. Obrigado, e a gente vai... Isso, obrigada também, gente. Um lindo sábado, né? E contem conosco, né? Cada um de nós somos uma equipe de 8 pessoas, cada um tem uma expertise diferente, somos de áreas diferentes, que eu acho que enriquece muito, né, a nossa aprendizagem, tá? Então, acho que é isso aí. E vocês, à medida que também entram para a área e aprendem, nós queremos que vocês nos ajudem compartilhando os conhecimentos com os colegas nas faculdades e institutos que vocês trabalham. Porque todos nós agora temos que ser um pouco o parceiro de outro que está começando, que está um pouco anterior a nós, tá? Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, então.